Fala, queridões e fala, queridonas, finalmente estamos aqui, Rony Moreira e Dominique. Nosso primeiro bate-papo realmente vai rolar hoje, se Deus quiser, se não for a volta de Jesus Cristo, enquanto estivermos conversando aqui. Amém. Né? Poderia ser legal também, se de repente acontecer, a gente não fica chateado com isso, é bom também. E a gente quer trazer para você um pouquinho de quem somos nós, enquanto associação, o que a gente se propõe a fazer. E a gente fez até uma colinha aí, essa colinha para a gente seguir alguns passos, mas a gente estava conversando aqui, mostrando exatamente uma coisa que a gente não quer. A gente não quer ser quadrado. A gente está cansado de vídeos perfeitos, certo, Domi? Certo, certíssimo. Parece que ninguém erra, tudo é editado, o cara tem uma memória fantástica, maravilhosa, os takes são lindos, mas a vida não funciona desse jeito, as coisas são vida real. E o que a gente estava conversando é o seguinte, a nossa proposta é ter uma formalização perfeita, mas a gente quer ter um jeito normal de ser, a gente quer ser humano, a gente quer mostrar que nós somos assim. Inclusive, a gente até fez uma brincadeira entre nós aqui, a gente vai ser formal ou a gente vai ser informal e do jeito que a gente é? A gente vai ser do jeito que a gente é. Por quê? Porque senão, de repente, você ouve a nossa proposta, vem trabalhar com a gente e... já era. Pega um monte de maluco. E assim, cara, cristão é maluco por essência. Por quê? Porque assim, a gente acredita em alguém que nasceu de uma fecundação do Espírito Santo de Deus, a gente acredita em alguém que morreu e ressuscitou. Então, é isso. O cristianismo é isso e a nossa pegada é essa. Mas isso não significa que nós não sejamos sérios em relação à nossa proposta, à nossa atuação, a forma como a gente vai entregar, as nossas entregas vão ser as mais profissionais possíveis, vão fazer com que realmente a gente tenha o nosso coração dedicado naquilo que fazemos, porque quer façamos uma coisa ou outra, nós fazemos tudo para a glória do Senhor. É assim que a gente acredita. Beleza, Domini? Certinho, beleza. A Domini, eu falar, a Domini vai me ajudar aqui a fazer umas perguntinhas, porque eu estava conversando com algumas pessoas que uma das coisas mais chatas que eu acho numa gravação é você ficar olhando para uma câmera vazia e você responder perguntas que estão na sua mente. E aí você fica fingindo que você está fazendo pergunta que você tem que responder. Então eu falei, Domini, pelo amor de Deus, me ajuda a conduzir esse bate-papo. Está com você, Dominique, a nossa mais brasileira das americanas. Que responsabilidade, mas vamos começar, né? É isso aí. Minha mão tá suando, mas tá tudo bem. Faz parte. Vamos lá. Primeira pergunta, então, Rony. Por que você saiu da área empresarial e foi pro terceiro setor? Cara, é assim, eu estava com duas empresas empresariando como sócio nas duas empresas, e aí a gente passou pelo momento da pandemia, foi fantástico do ponto de vista financeiro. Terminou a pandemia, o produto que nós estávamos, ele começou a cair em desuso, e a gente não teve velocidade para colocar um portfólio de produtos novo para poder competir em outros mercados que não somente biologia molecular. Aí eu falei, bom, preciso sair desse negócio, preciso ir para uma outra área. Duas possibilidades. Uma é me aplicar para uma vaga nas áreas que eu trabalhava profissionalmente, nas indústrias farmacêuticas. Fui gerente de produto, já fui gerente comercial, de demanda também. Então havia essas possibilidades. A outra possibilidade é pegar e fazer um investimento e começar um novo negócio. Poderia ser qualquer coisa, desde uma pastelaria até uma nova empresa ligada à biotecnologia, que era a área que a gente estava atuando. Só que nesse intervalo de tempo que a gente estava pensando em o que fazer, o Matheus, meu filho, muitos de vocês vão conhecer depois, em momentos oportunos, o Matheus me pediu para que levasse ele este ano aqui até o aeroporto de Guarulhos, aqui em São Paulo, porque ele ia embarcar e ia ficar rodando por 4 ou 5 dias em 4 ou 5 estados, através da igreja que ele congrega. Ele foi convidado por um dos pastores para acompanhar na equipe. Ah, que legal. Foi mega legal. E era bem cedo, tinha que entregar ele lá em São Paulo 5:30 da manhã. Então nós saímos daqui bem cedo. E na hora que a gente estava voltando, eu comecei a perceber que uma das coisas que eu tinha feito com a minha vida foi ter desviado do meu propósito original. Sabe aquela história de, qual que é o teu propósito de vida? Meu propósito de vida, quando eu tinha 20 anos de idade, 21 anos de idade, eu me converti, eu queria viver glorificando ao Senhor através de uma vida sacerdotal mesmo, que eu tivesse totalmente envolvido. Até fui pastor durante um certo tempo. Durante esse período que eu fui pastor, eu nunca fui tempo integral, sempre trabalhando em outras empresas. Mas
me ocorreu aquele estalo, falou, pô, eu tô com 53 anos de idade. Meu filho, que está com 27 anos de idade, está fazendo aquilo que eu sempre quis fazer e eu estou olhando, sem ter essa necessidade, para mercado, para poder voltar a tracionar financeiramente, para poder ter toda a loucura que o mundo propõe para você. Claro que todos os negócios têm sua loucura. Pensar que trabalhar para o Senhor vai ser super tranquilo, basta a gente olhar a história bíblica e a gente vai perceber que super tranquilo. Um morreu cerrado ao meio. Pensar isso já é loucura, né? Pensar que vai ser tranquilo já é loucura. É mais loucura ainda, concorda comigo? Mas a ideia de você fazer uma coisa que está ligado com o teu propósito de vida e conseguir se engajar nisso com o seu coração e se dedicar realmente para as coisas darem certo, me chamou muito a atenção. Fez muito sentido para mim. E aí depois que o Matheus voltou, nós conversamos e ele fez uma condução de conversa comigo que me fez refletir. Tá, legal, eu trabalhar com esse propósito, mas o quê? Sabe assim? Eu hoje congrego numa igreja já há mais de 15 anos que eu adoro literalmente ao Senhor lá dentro e gosto demais do ambiente, então jamais sairia da igreja para poder montar uma outra igreja, até porque isso vai contra o meu princípio, que é entender que o Brasil tem 110 mil igrejas evangélicas. Você sabia disso? É muita coisa, né? Cara, 110 mil igrejas evangélicas no Brasil, 66 milhões de evangélicos. Com todo respeito àquela pessoa que vai assistir a gente, vai estar pensando em estar montando uma igreja, colocando um novo nome, porque ele acha que recebeu uma nova direção de Deus. Será que entre as 110 mil igrejas não tem nenhuma que ele possa se ligar e ele possa glorificar ao Senhor no sentido de fazer com que nós tenhamos um pouco mais de união? Eu fico olhando para ruas, principalmente em Brasília. Você morou em Brasília, né? Morei 4 anos, mais ou menos. Você lembra daqueles setores que tem comerciais? Sim. Tipo, setores de drogarias. Aí você só vê uma drogaria do lado da outra. Você tem a Raia Drogazil, você tem a Farmácia, você tem uma do lado da outra. Eu passo em alguns lugares que eu vejo igrejas assim. Então você tem a denominação A, do lado da denominação B, do lado da denominação C, da E, aí no meio tem uma F, depois tem uma X, depois tem uma Z. E eu fico imaginando como é que uma pessoa não cristã ela enxerga isso. Porque o cara passa naquela rua e fala, tá, qual dessas igrejas é essa? Se nem os evangélicos conseguem se acertar no ponto de vista de qual delas é a correta, porque se todo mundo tá com a igreja certa, então não faz sentido, porque uma você tem 50 pessoas, outra tem 100, outra tem 200. Por que não junta tudo e tem uma igreja de 1000? E a potencialidade daquela igreja consegue atingir aquela comunidade. Concorda comigo? Sim. Então, montar uma igreja não fazia sentido para mim. Então, pensei em diversas formas de voltar para esse mundo evangélico, mas sem ser pastor. Eu não sou pastor de púlpito. Não adianta aquela história de falar, você uma vez pastor para sempre. Cara, pastor é aquele que tira ali o carrapatinho da ovelha. E eu não faço isso faz 20, 30 anos já que eu não mexo com isso. 20 anos que eu não mexo com isso. Então, não faz sentido para mim. E apesar de muita gente brincar, dizendo assim, a melhor forma de ganhar dinheiro é com a igreja, porque você não tem impostos e blá, 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 blá. A primeira coisa é que isso é totalmente contrário à vontade de Deus bíblica. E a segunda coisa é que é uma grande besteira quem pensa desse jeito, né? Porque assim, se fosse assim, então as 110 mil igrejas evangélicas brasileiras, todo mundo estava nadando de dinheiro. E no final das contas, a gente sabe que tem algumas denominações que são até questionáveis do ponto de vista de propósito, de como é que elas atuam, né? Algumas que eu nem classificaria como igrejas cristãs evangélicas, acho que até entra muito mais em heresias, em seitas, efetivamente, mas estão aí no mundo gospel. Mas assim mesmo, a maioria está todo mundo lutando para poder viver. Bom, não quero voltar mais para a indústria farmacêutica, não quero mais ir para a vida empresarial, quero empreender o meu tempo num propósito que esteja ligado com o divino, ou seja, com as coisas ligadas ao reino dos céus, e não vou ser pastor. Então preciso montar alguma coisa que consiga atender a uma necessidade, né? Como formado em marketing que eu sou, a primeira coisa que um profissional de marketing ele tenta edificar é uma necessidade real para você atender essa necessidade. Qual é a necessidade da igreja evangélica? União. A igreja evangélica não tem união. Então, se eu chegar como um Zé Ninguém, sabe? E propor para um pastor, para que ele possa me receber, para eu dizer para ele que ele precisa se unir com a igreja vizinha dele, para que eles juntos possam pregar o evangelho, ele vai falar para mim assim, quem é você na fila do pão?
Quem é você, Zé Mané? Então, eu preciso ter uma forma de abordar essas diversas igrejas para uma direção comum. É incrível o que eu vou falar, vai chocar todo mundo que está ouvindo a gente, mas chegar para as pessoas e falar assim, vamos nos unir para pregar o evangelho, não cola. As pessoas não fazem isso. Se fosse isso, a igreja estava unida. Nós teríamos uma igreja só. Mas não somos. Nós somos uma igreja, espiritualmente falando. Eu entendo que o Senhor Jesus, ele tem a sua igreja que não é denominacional, não é a igreja A, B ou C, ele tem a igreja, ele tem os salvos, ele tem os santos eleitos em todos os lugares, mas denominacionalmente não é assim que funciona, certo? Certo. Agora, a gente já entendeu por que você saiu. Beleza. Que o PDO nasceu de uma necessidade, né? Eu de entendi atender, essa necessidade. Né? Você entendeu essa necessidade, essa dor da pessoa que você está lidando ali, principalmente da igreja. Isso. Não é filiado com nada político. Nada né? a ver, nada a ver. Então, o que é o PDO em si? Para alguém que possa estar assistindo entender o que é. A gente já entendeu o princípio, agora o que é? Muita gente me pergunta exatamente a ideia de vocês são um partido político, vocês estão ligados com política? Eu digo para as pessoas o seguinte, você pega duas folhas, tá? Você põe uma folha aqui e pega uma outra folha e põe ela aqui. E aqui é a folha da esquerda, da pauta das coisas da esquerda, e aqui é a pauta das coisas da direita. Quando você pega as coisas da esquerda, você põe X em vermelho para aquilo que não tem nada a ver contigo e põe um Vzinho em verde para aquilo que tem a ver contigo. E tem coisas na pauta da esquerda que tem Vzinho em verde. Por exemplo, a questão ambiental tem a ver totalmente com a gente. A gente quer que haja uma proteção do clima, do ambiente, a gente vê que está sendo destruído, e essa é uma pauta que é da esquerda. Então, assim, é vizinho para isso. Quando a gente vai para a pauta da direita, a gente enxerga coisas que também tem vizinho e também tem coisas que a gente não coloca vizinho, a gente coloca o X. É o próprio exemplo também do clima, do negacionismo em relação à destruição da terra. A gente não fecha com isso. Mas, se nas duas páginas você tem mais coisinhas verdes do lado direito, significa então que nós temos maior aderência com a pauta da direita. Mas não que nós somos avessos à pauta da esquerda. Então, o que eu acho que é importante, a Igreja de Cristo, ela não tem que ter lado político. Ela não pode ser da esquerda, ela não pode ser da direita. Ela nunca foi criada por Jesus para ter posicionamento político. No entanto, como seres humanos sociais, nós temos que fazer escolhas. E quando a gente tem que fazer escolhas, a gente faz essa análise e é óbvio que a gente acaba tendendo para o lado direito. Não que nós sejamos fechados com toda a pauta da direita, muito menos ainda com candidatos da direita. Então você... Não, amigo. Nós queremos a ajuda de quem puder nos ajudar. Sejam ele da esquerda, sejam ele da direita, desde que a direção seja uma só. Ir para frente. Isso a gente tem na nossa mentalidade. A outra coisa, você perguntou para mim, além do lado político... O que é o PDO em si? Para a pessoa entender assim, chega para você... Rony, tudo bem? Eu gostei muito do vídeo, mas o que é a PDO? Como que eu posso ajudar? A OPDO, ela não é uma igreja, ela não é um partido político. O que ela é? Ela é uma entidade sem fins lucrativos. É uma associação sem fins lucrativos, ok? E aí o nome que a gente propôs para a OPDO, ele já traduz o que a gente se propõe a fazer. Um instituto social de suporte cristão. O que é isso? Instituto porque a gente quer reunir pessoas, de social porque são pessoas da sociedade que independente se são cristãos ou se não são cristãos, que ajudem a gente a suportar a igreja. Então, Instituto Social de Suporte Cristão. Mas suportar a igreja no quê, Rony? Eu não falei que são 110 mil igrejas evangélicas espalhadas no Brasil? Essas 110 mil igrejas, elas estão em todo o território nacional. Tá? Então, a gente não precisa abrir lugares que a gente possa atender a população no Brasil inteiro. Porque já existem os lugares abertos. As igrejas evangélicas estão em todos os rincões do Brasil. Ok? Só que a maioria dessas igrejas que estão espalhadas no Brasil afora, porque elas não são unidas, elas não se apoiam. E porque elas não se apoiam, elas têm necessidades que não são atendidas. Exemplo, administrativamente, às vezes o camarada, ele é um pastor que tem um coração cristão totalmente quebrantado, contrito, quer fazer a obra, mas não sabe administrar.
Às vezes o camarada ele sabe administrar, mas não sabe fazer uma boa análise e gestão financeira dos seus negócios. Não estou falando de negócio de ganhar dinheiro, de gerir mesmo, tá? Sim. Às vezes o camarada ele não sabe trabalhar com governança, ele não sabe fazer delegações, ele não sabe abrir comitês, ele não sabe trabalhar com departamentos. Ou às vezes ele tem tudo isso, mas às vezes ele não tem uma boa experiência eclesiástica para poder montar, por exemplo, escolas bíblicas dominicais separadas por idades, por tipos e perfis. Então, quando a gente fala de suportar, é esse tipo de suporte. É uma pessoa que ouvir o nosso vídeo, ouvir a nossa proposta, se juntar a nós, se engajar conosco para poder suportar esta igreja, para que esta igreja melhore a sua qualificação. Com qual finalidade? Aí vem a segunda parte do nome. Fomento à educação plural e democrática. Estas igrejas, tendo uma melhor estrutura, elas podem servir de núcleo de transformação social. Elas vão voltar a ser aquilo que as igrejas evangélicas foram no Brasil há 40 anos atrás. Quando chegou aqui a Igreja Batista, quando chegou a Igreja Presbiteriana, era muito comum que você visse a igreja vinculada a uma escola, ou quando ela não estava vinculada diretamente a uma escola, ela tinha uma quadra de futebol. Não sei se você já viu isso já em algumas igrejas batistas. Aqui no Brasil? Chegou a conhecer? Nunca cheguei a ver, mas eu vejo, por exemplo, pelo menos no Rio, de onde eu sou, tem muita escola vinda de igreja católica. Foi onde eu estudei. Os colégios Santa Mônica, Escola Santa Mônica é da igreja católica, então... Sim, é um exemplo muito fácil de dar, por exemplo. O Instituto Mackenzie é um exemplo positivo disso. Pertence à igreja presbiteriana, mas apesar de toda a formação... que ele propõe e o viés confessional que eles têm, já não são uma formação moral como era clássica anteriormente, né? Tem pessoas dentro do Instituto Mackenzie, que eu conheço inclusive, que não tem nada de cristão, e tem professores inclusive dentro do Mackenzie que, apesar de responderem nas entrevistas de que são confessionais, na prática propõem uma outra coisa. E a Igreja Batista, conforme eu já disse, já fez isso há muito tempo. A gente tinha muito comum dentro dos bairros periféricos, você tinha a igreja, ao lado da igreja você tinha uma quadra. E aí o que acontecia? A gurizada toda do bairro ia para dentro daquela igreja, acabava jogando futebol, ia tendo um evangelismo relacional. As pessoas iam se relacionando, iam conhecendo, desmistificava aquele bicho de que o cristão ele era do mal, ou que ele era um cara bitolado, aquela coisa toda, e acabava que tinha uma influência sobre o bairro. A ideia de você trazer esse suporte para essas igrejas é fazer com que estas igrejas elas tenham condições de ser esse núcleo de transformação na sociedade através da educação. Mas que educação? Não é aquela educação padrão MEC, né? Não vou competir com o MEC, não é nada disso. É você levar para essas pessoas uma educação com base moral, cívica e profissional. Então, você tem condições de trabalhar questões como propósito de vida, tá? A gente está falando sobre eu ter mudado o meu propósito de vida, eu ter feito uma pivotagem na minha carreira para voltar para o propósito de vida. Tem um monte de jovem que está indo para o mercado de trabalho e ele não sabe o que ele vai fazer da vida dele. É verdade. Então, cara, você é uma pessoa jovem, você já está com 25 anos de idade, mas assim, o pessoal que está acabando de formar agora, 20 anos, 21 anos de idade... O camarada vê um mundo, quando ele não é cristão, quando ele não tem uma formação, uma cosmovisão consolidada, ele vê como um mundo de possibilidades. Só que, na real, apesar de ter tantas possibilidades, ele não consegue definir para onde ele vai. E aí o que acaba acontecendo é que bate uma bad tão grande nesse cara, que esse cara começa a ficar ansioso, esse cara começa a ficar depressivo, esse camarada pode até entrar num círculo vicioso, e a gente tem a ocorrência aumentada muito grande de suicídios, de tentativas de suicídio. Por quê? Porque as pessoas estão tendo liberdade, mas não estão tendo direção. Então, quando você fala sobre trabalhar com questões morais, quando você fala sobre questões civilizatórias, porque o pessoal está falando assim, antigamente, quando eu me formei ainda no colégio, a gente falava que a liberdade de um terminava onde começava do outro, do próximo, certo? Certo.
Hoje em dia, como é que é? Não, essa é a sua verdade. A minha verdade é diferente. E a minha verdade não tem que ser questionada por você, tem que ser aceita por você. Cada um tem sua realidade e tá tudo bem. E tá tudo beleza. Bem. Mas se todo mundo tem a sua verdade, ninguém tem a sua verdade, então. Não tem verdade, né? A gente vira um caos, a gente vira uma loucura total. Então, assim, exemplos crachos, sabe, que vale a pena citar aqui. Outro dia eu estava parado na frente de um mercado aqui em Campinas, Barão Geraldo, para quem está vendo a gente está em Campinas, Barão Geraldo, lá da Unicamp. E aí eu estou num mercado bem grande aqui, da entrada de Barão Geraldo, quase vou fazer propaganda para vocês, se vocês quiserem, vocês podem patrocinar que a gente faz, tá? Né? E aí o que aconteceu? Paramos ali na entrada, parei o carro, parei numa vaga permitida, e fiquei vendo as vagas proibidas. Na verdade, elas não são proibidas, elas são seletivas, né? Então, era para idoso ou para PCD. Todos os carros, durante os 20 minutos que eu fiquei ali, que pararam, eram de pessoas que não tinham nenhum tipo de necessidade especial ou nenhum deles eram de idade. Então, quer dizer, se percebe o senso civilizatório que morreu? Você está parado numa estrada e o trânsito engarrafou. Engarrafou aqui é congestionamento para o pessoal de São Paulo, tá? O pessoal de São Paulo sabe, o resto do Brasil não sabe, né? Que é engarrafamento nem para todo mundo, tem outros nomes aí. E aí a gente está ali, todo mundo parado no trânsito, e aí vem sempre um engraçadinho e entra no acostamento e vai embora. Nossa! Aí entra o segundo engraçadinho, o terceiro engraçadinho, o quarto engraçadinho, o quinto, e vira uma fila. Se ele pode, eu posso também. Mas por que o cara pode? Porque quando as pessoas estão crescendo hoje, a mamãe e o papai dizem, você é meu príncipe, você é minha princesa, tratam a pão de ló. E aí, ele liga a televisão, isso não é só a criança, qualquer um de nós. Você pode, esse carro é para você, é o melhor do mundo. Você merece. Você merece o melhor, você merece morar aqui. Então você merece tudo que é de bom. Então se você merece tudo que é de bom, você é especial. Se você é especial, por que você está numa fila de carros? Você tem o direito de pegar e colocar o carro ali no acostamento e andar, tá tudo beleza. E eles nem ligam pra multa, porque não pode. Não, e se multar, eu pago, entendeu? Eu mereço, tá tudo bem. Tá tudo bem. Não vou ligar pro colega que tá esperando ali na fila. Então, olha que coisa interessante. Trabalhar com questões morais, trabalhar com questões civilizatórias, nunca foi tão necessário, nunca foi tão oportuno. Isso que é maluco. E a outra coisa, que é a terceira parte da nossa proposta, entre os temas que vão ser trabalhados, é questões profissionais. Então, assim, existe uma nova cultura que foi instalada no Brasil nos últimos 40 anos, que é como se os empresários fossem do mal. O cara, ele ganhou dinheiro, ele é do mal, entendeu? Gente, tem empresário do mal e tem gente morando em comunidades que são do mal. Ok? O ser humano é mal. Não é uma questão de o cara ser empresário, ele ser assalariado, que vai fazer ele ser do bem. O que acontece é que a gente quer desmistificar isso. Você quer propor, então, a ética cristã para você ter sempre a continuidade dos assalariados e da predominância burguesa. Para, gente. Para. Quem paga a conta, no final das contas, são os empresários. Você trazer propostas socialistas, assistencialistas, e nós somos a favor de ambas quando são necessárias e por um período necessário, não como forma de governo ou para se manter no governo, tá? A gente entende que quem paga no final das contas é quem trabalha, quem está ganhando dinheiro, é quem contribui com seus impostos. Então a gente precisa propor para estas pessoas que estão no Brasil afora que você pode empreender e que não é vilanismo você ser empresário, que você pode fazer coisas diferentes do que propuseram para você. A gente não trabalha com sistema de casta igual na Índia, que você é um Dalit, você vai ser um Dalit até morrer. Eu sou a prova viva disso, sabe assim, eu nasci numa situação horrível, eu estava numa situação degradável, sabe aquelas casas onde tinha 3 casas no mesmo terreno, que quando liga 2 chuveiros cai a chave? Sim. Você sabe o que é isso? Cara, eu vivia anos e anos isso daí, cara, vivia anos e anos. Puxa, mas você, alguém uma vez falou para mim, você é branco e por isso você teve mais oportunidades. Posso te falar aqui, olhando nos olhos? Sim, eu tive mais oportunidade porque eu sou branco. E por isso eu acho que tem que ser discutido questões de cotas raciais. Mas daí, a extrapolar e virar essa balbúrdia, não faz sentido algum.
Então a gente tem que equacionar um pouco as coisas, conversar um pouco melhor sobre tudo isso. E é isso que a OPDO se propõe a fazer. Ela se propõe, de um lado, a dar suporte para as igrejas, para que as igrejas possam se transformar em núcleos de transformação social. Por outro lado, a gente quer dar material para que professores da OPDO, sejam nossos daqui de Campinas, vão até aquela determinada cidade, até aquela cidade, aquela igreja e proponha aquilo, ou de repente formar professores da própria comunidade para que eles possam dar aula naquela própria comunidade sem ter o custo do deslocamento. Eu estou indo já para uma segunda parte, mas existe uma parte que é uma parte conceitual. Tá? O nosso conceito é: vamos dar aulas para crianças a partir de 11 anos de idade, adolescentes e jovens das escolas públicas, ok? Você viu que eu só coloquei esse assunto agora, mas esse é o nosso conceito. Mas por que eu coloquei isso agora? Porque na prática é muito romantismo da nossa parte imaginar que a gente vai chegar num município, num governo federal que hoje tem um pensamento totalmente contrário a esse que nós estamos propondo. Tá? Infelizmente, ninguém reconhece, mas por prática é assim que funciona. E eu vou chegar para um secretário de educação de um município e vou propor esse projeto e ele vai me autorizar a procurar as diretorias das escolas para que a gente possa fazer uma agenda propositiva para que nós consigamos atender as pessoas daquela escola. Duas coisas podem acontecer. Nunca mais eles vão ter aula vaga, porque quando eles tiverem aula vaga, eles vão entrar em contato conosco, a gente faz uma aula em formato à distância, né? Por plataforma EAD. Ou, quando a gente tiver já as aulas agendadas, vai ter um voluntário nosso dando aula sobre esses assuntos que a gente está comentando. Só que o que a gente sabe que vai acontecer na prática é que um secretário de educação, com exceção, a raríssimas exceções, eu acho que 2% dos que nós vamos procurar vão dar ok para a gente, comprando briga, a grande maioria vai falar assim: legal, gostei do projeto de vocês, e vai engavetar o nosso projeto. E vai deixar o nosso projeto sem nos dar resposta, porque politicamente dar uma resposta negativa é pior do que você não dar uma resposta. Até se a gente começar a fazer a ação naquele município e ele for questionado e falar: não, nós não dissemos não, simplesmente nós estávamos avaliando. É isso que vai acontecer. Agora, você falou sobre as escolas, sobre a questão de ensino. E qual o raio que você vai abranger com a OPDO? Qual a distância que você vai pegar entre escola e igreja? A gente vai do micro para o macro, tá? Porque tudo isso que a gente está conversando é lindo, mas na prática a gente precisa rodar. A gente precisa de voluntários, a gente precisa de pessoas que nos ajudem a montar as aulas de modo pragmático. A gente tem tudo planejado, tudo estruturado, mas tem que colocar a mão na massa para fazer acontecer. Então, o que a gente propôs? Com o grupo de pessoas que nós temos atualmente e com o grupo de pessoas que a gente entende que vamos ter no primeiro ano, nós propusemos 50 quilômetros de raio em linha reta a partir da nossa sede. Isso vai dar, aqui em Campinas, a região metropolitana de Campinas. Há mais ou menos 29 cidades, depende da avaliação que é feita, e a gente entende que a gente consiga propor para os 29 secretários de educação desses municípios durante esse ano, e a gente espera que pelo menos em 50% dos municípios, ou seja, 14, 15 municípios, nós tenhamos já implementado nesse primeiro ano essa proposta. Quer seja com o aval dos secretários educacionais dos municípios, ou quer seja já através de uma igreja parceira. Maravilha. E me fala sobre os voluntários, né? Porque a gente vê que tem atuação tanto na igreja quanto em escola pública, enfim. Como você vai fazer a captação desses voluntários? Tem treinamento para voluntário? Todo mundo pode se candidatar? Porque, para pensar, é um projeto muito interessante, né? Eu já trabalhei em projetos voluntários antes e não tem algo parecido, né? Você não vê alguma coisa para você ter uma base e falar assim: isso aqui é parecido. Então, como você vai fazer essa captação para os membros da OPDO? Eu vou responder essa pergunta com uma deixa que você me deu agora aqui. Se a pessoa que está assistindo a gente conhece alguma associação, alguma entidade que tem uma proposta igual à nossa, semelhante à nossa, por favor, entre em contato conosco, ajude-nos, porque nós não temos conhecimento dessa estrutura. Seria excelente para a gente. Segunda coisa,
Diferente de montar uma empresa onde você tem o segredo do negócio e você não quer contar para o seu coleguinha o que você está fazendo porque você quer ganhar dinheiro com isso, não é a nossa proposta. Se você quer montar uma proposta semelhante à nossa e quer entender o que a gente está fazendo, procure por nós. A gente tem total desejo de compartilhar com você. Beleza? Agora vamos para a resposta de modo prático. Como é que a gente vai trazer os nossos voluntários? A cosmovisão é o que define que o cara pode ou não pode ser um voluntário da OPDO Instituto. O que eu quero com cosmovisão? O que eu quero dizer com cosmovisão? Cosmovisão é a lente que você enxerga o mundo. Beleza? Então, assim, tudo o que você viveu faz com que você enxergue as coisas a partir daquela lente. Como nós somos uma entidade que se propõe a trabalhar com bases cristãs, o cara ele tem que ter uma cosmovisão cristã. Significa que ele precisa ser um cristão evangélico? Não. Significa que ele precisa, caso seja um cristão evangélico, fazer parte de uma igreja, ou seja, os desigrejados estão fora dessa proposta? Não. Até vem trabalhar com a gente, tá? Mas o cara precisa obrigatoriamente ser cristão evangélico? Não, mas ele não pode se opor a isto. Então, como toda a nossa base trabalha a partir daí, então não tem como o cara ele propor alguma coisa que de repente tem um tema e aí acontece uma extra aula, e você como professora já viu centenas de vezes isso acontecer, um aluno faz uma pergunta que não tem nada a ver com aquilo que você está ali no roteiro. E aí é a hora de você professor, se expor. E como isso é uma coisa relacional, o cara vai expor o quê? Entendeu? Então tem que ter esse crivo de cosmovisão. A pessoa quer ser um voluntário, ela vai entrar em contato conosco, contato@opdo.com.br, ou se entrar no nosso site www.opdo.com.br, no Fale Conosco, ele pode colocar lá, quero ser um voluntário, quero mais informações, e vai chegar para a gente esse primeiro contato dele. Esse primeiro contato, nós vamos entrar em contato com ele posterior, numa ligação, preferencialmente até por vídeo, para entender o que ele se propõe e para ele entender aquilo que a gente tem para ele também. E, em seguida, caso ele queira dar prosseguimento nesse processo, ele vai responder um questionário, ele vai preencher um formulário com os dados dele e ele vai ter que submeter para o nosso arquivamento alguns documentos dele. E um dos documentos que são necessários, porque a gente está tratando com crianças a partir de 11 anos de idade, é a certidão negativa, né? A certidão tem um nome para isso daí. Criminal? Certidão negativa de criminal, acho que é isso o termo, né? O cara entra lá no site, baixa aquilo lá. Aqui no interior de Campinas chama de capivara, famosa capivara, né? Cada lugar chama de um jeito diferente. No Rio, como é que você chama? Você falou? Puxar caveira. Puxar caveira, né? No Rio é... Bom, pelo menos pra mim. Talvez não seja para todo carioca, mas para Dominique é puxar caveira, tá? E aí você puxa tudo ali do cara, vê se está tudo bonitinho. E depois que o camarada ele for aprovado nesse processo, aspas, seletivo, aí a gente vai colocar à disposição dele um login e uma senha para que ele possa fazer um treinamento por plataforma EAD daquilo que ele pretende se dispor a dar aula. E aí ele vai ter, depois desse treinamento, acesso ao material para que ele possa, caso seja necessário e ele esteja disponível, ele fazer o voluntariado. 2 tipos de voluntariado. Aquele emergencial, então, tipo, uma escola teve uma aula vaga e entraram em contato com a gente de manhã dizendo que às 11 horas da manhã, são 9 horas agora, lá em Cosmópolis tem uma escola que vai precisar de uma aula. A gente vai disparar isso daí para todos os nossos voluntários, todos os que já são capacitados, que já passaram por esse crivo, um deles vai dizer, eu posso fazer essa aula, ok? Ele pode fazer ou presencial ou ele vai colocar à distância essa aula. Se for presencial, melhor ainda, mas se não for, vai ser à distância. E aquelas que já são agendadas, que já tem todo o cronograma com o dia e horário e ele já tem a responsabilidade de fazer isso. E o que é legal é que assim, a gente vai trabalhar sempre com redundância. Então, a gente quer ter um volume muito grande de voluntários, porque se de repente deu algum BO, e a vida é cheia de BOs, alguma outra pessoa possa assumir sem que a gente tenha perda para isso. Certo. E se a pessoa for assim, olha, Rony, adorei essa ideia, maravilhoso, muito bem, parabéns, Deus te abençoe, Deus me pague, mas eu não quero ser voluntário mão na massa. Como eu posso investir no seu projeto? Existe isso? Pode fazer isso? Pode.
mais básico de todos é que o camarada, ele nos siga em redes sociais, tá? Então, assim, e seguir em rede social não é só você entrar na nossa página e seguir, é você seguir, é você curtir, é você fazer comentários em cada um dos vídeos, porque isso dá engajamento e isso traz visibilidade. A segunda coisa é que o cara pode contribuir financeiramente. Então, dentro do nosso site, tem uma aba doar, que ele pode clicar lá e aí ele tem a nossa conta bancária e ele pode fazer os depósitos regulares ou irregulares nos valores que ele quiser fazer, tá? Neste momento, nós ainda não estamos com o estúdio. Esse estúdio que a gente está gravando aqui, ele vai ser disponibilizado para locação. Mas essa locação vai ser feita apenas para um grupo menor de pessoas, porque esse estúdio aqui está no ambiente da minha própria casa também, então a gente tem algum filtro em relação a isso. Mas isso vai ser uma forma de a gente também angariar recursos financeiros. E a gente vai fazer aqui em Campinas, por enquanto, também alguns jantares, alguns almoços, alguns eventos que também vão angariar fundos. Então, se a pessoa quiser participar, tá vendo? É daqui, de repente o camarada congrega até na tua igreja, na minha igreja, tá? Ou a igreja próxima, que fala, quero estar junto, mas eu quero entender melhor, quero conviver com esse pessoal, eu não quero me engajar. Faz parte desses momentos, faz parte desses encontros. E aí a pessoa vai se sentindo mais seguro para poder fazer algum tipo de investimento. Eu vou confessar um negócio para você que é estranhérrimo. Eu nunca enviei R$1 para nenhuma associação que pediu dinheiro para mim a vida inteira. Eu também não. Você também nunca fez? Eu nunca coloquei. Eu nunca dei R$1, entendeu? Porque assim, eu sempre pensei comigo o seguinte, cara, eu estou engajado na minha igreja, nossa igreja tem projetos, eu faço com que o meu dinheiro chegue em lugares que eu sei que vão chegar da melhor forma possível, e eu sei que a maioria das pessoas que estão vendo a gente também, cara, essa ideia de dar dinheiro, ninguém dá dinheiro para ninguém, essa que é real, né? Sim. Então é o seguinte, ou você conhece e convive com a gente para entender a seriedade do negócio, e você faz a entrega de si, inclusive, nisso, a maioria das vezes ninguém faz. Ninguém investe nesse tipo de coisa. Mas assim, se você é uma arromba boa, diferente de mim, que de repente está disposto a fazer esse investimento, a gente conta com você, tá? Empresários, cara, às vezes eu empresariei até dezembro desse ano aqui. A gente tinha recursos que a gente destinava 10% da nossa entrada, que não era pequena, para poder comprar carro para missionários. A gente chegou a fazer investimentos para esse tipo de coisa e a gente conseguiu abençoar muitas pessoas com isso daí. Então, assim, existem muitos empresários que fazem esse tipo de coisa. Hoje, já fazem isso. Então, de repente, assim, corta um percentualzinho daquilo que você já dá já para aquele irmãozinho ali, para aquela entidade, manda para a gente. Até valores. Você sabe qual que é o nosso valor para os próximos 3 meses? Cada mês, você sabe qual é o número? Não faço ideia. Tá fácil na tua cabeça aí? Não, eu sou horrível de número. R$14 mil, cara. R$14 mil para uma pessoa física é dinheiro pra caramba. R$14 mil para um negócio, ou para uma associação, uma entidade, ou uma empresa, não é nada, tá? Mesmo que você fale, não, mas você está tirando todos os descontos. Gente, eu estou falando de R$14 mil para começar a rodar. Vão ser sempre R$14 mil? Não, mas pelo menos a gente orçou para as estruturas que a gente está pagando hoje, R$14 mil para o mês de julho, agosto e setembro. Depois a gente vai para R$500 mil. Mentira, gente. Depois a gente vai fazer outras contas e... Depois vai para R$1 milhão. R$1,5 milhão, mas é super tranquilo, na verdade, né? Dá para rodar super de boa, tranquilo, ótimo, dá para pagar as contas de luz, de água. A nossa luz, a energia... tem ratos correndo aqui para gerar a energia. Para pagar os ratos é caro, né? Então, falando sobre rato, Disney, né? Falando aí sobre investidores, o que você pensa? Você pensa em deixar só algo regional Brasil ou você pensa em expandir isso para fora? É uma possibilidade, às vezes, para o PDO? A PDO, ela tem uma proposta de ser nacional e ela tem a possibilidade de ser internacional. Então, assim, nosso sonho é ser nacional. Nossa possibilidade é ser internacional. Agora, é difícil você falou da Disney, né? Rato, Disney. Cara, você imagina o Disney chegando lá num pântano, chegando para um cara e falar, aqui nós vamos construir parques temáticos. Vão ser os maiores parques temáticos do mundo. Aham. Anotado. Senta lá, Cláudia. Senta lá, Cláudia, não é isso? Então, assim, quando a gente fala isso, no primeiro mês, nós não fizemos nem um mês ainda. Hoje é dia 16? Acho que é. Dia 16 de julho, né? A gente tá gravando dia 16 aqui. Mas ele pode descarregado. Cara, dia 17 nós vamos completar um mês. Quando a gente fala sobre expatriar, quando a gente fala sobre internacionalizar, é uma loucura pra gente. Mas a gente tem que sonhar, né? E isso vem também ao encontro de uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que têm falado para mim, que isso é ingenuidade e utopia. Sim, OPDO é ingenuidade. Sim, OPDO é utopia.
Mas sim, vivo hoje como se Jesus estivesse voltando amanhã. É isso, meu querido. Eu creio num Deus vivo. Eu creio em alguém que ressuscitou. Toda a história bíblica, para você e para mim, é verdadeira, mas é conto da carochinha para a maioria das pessoas. Por que é que isso não pode se transformar numa coisa fantástica? Por que isso não pode ser a forma de unificação da igreja? Duas coisas podem unir a igreja. Ou um propósito como esse, ou a perseguição. O que você prefere, querido? Ser perseguido para a gente se unir? Ou a gente se unir e poder ser aquilo que todo mundo sempre falou sobre o Brasil, um centro de reavivamento mundial, celeiro de reavivamento mundial. Beleza? Muito bem, beleza. Discurso final vem fazer parte da OPDO, vem investir na OPDO, vem ajudar a gente a transformar o Brasil, certo, Domini? Certíssimo, é isso aí. Tamo junto.